Por que as crianças estão irritadiças, ansiosas, agitadas, inquietas, aparentemente insuportáveis? Porque os pais, eles usam o método fácil, colocam uma tela na frente do bebê ou da criança dos primeiros anos, ou até do adolescente, e eles se aquietam. Só que o déficit dessas vitaminas socioemocionais permanecem, gerando consequências graves. Crianças precisam de infância, de brincar, se reinventar, procurar, explorar, ter curiosidade. Só que, infelizmente, os pais atolam os filhos de atividades, preparando-as para o futuro. Na verdade, eles não estão preparando-as para o futuro. Estão preparando-as para serem mais agitadas, mais inquietas, com mais dificuldade de trabalhar perdas e frustrações. Portanto, preparando os seus filhos para os consultórios de psiquiatria e psicologia. Reitero, pais que não dão direito das crianças a ter infância, que os colocam em excesso de atividades, cometem um crime na formação da personalidade deles sem o saber. Eles querem evitar que os filhos fiquem muito tempo na televisão ou ficam jogando videogames, então é muito mais fácil eles colocarem esses filhos em atividades para que eles não fiquem só, porque se ficarem sós, eles vão se irritar, ficar um pouco tenso. Isso faz parte do jogo. Se você quer filhos totalmente controlados, que não dão trabalho, que não fazem birras, talvez você está querendo educar robôs. Porque criança dá trabalho. Porque criança, às vezes, também nos estressa. As crianças, muitas vezes, estão agitadas, não sabem ouvir um não. Isso faz parte do jogo. Um dia você vai querer ter essas birras nos teus ouvidos, porque talvez, se você não cuidar, vai fazê-los cada vez mais distantes de você. Crianças precisam tocar plantas, plantar verduras. Ainda que você mora num pequeno apartamento, deve ter um vaso onde ele plante algumas verduras ou algumas plantas que possam desabrochar as suas flores. Crianças têm de ter contato com animais. As cidades, o meio ambiente, até as escolas se tornaram ambientes altamente artificiais. Isso não forma milhares de janelas no córtex cerebral ou arquivos que geram plataformas que espontaneamente expressam características de personalidades fundamentais, como pensar antes de reagir, trabalhar perdas e frustrações, gerenciar o estresse, desenvolver uma capacidade para lidar com solidão e tédio. E solidão e tédio são importantes, são bilhetes de passagem para que elas possam se interiorizar. Mas, infelizmente, a falta de contato com o meio ambiente tem feito com que criança e adolescente cada vez mais estão num ambiente artificial, não formando características nobres de personalidade. E, por último, criança precisa de brincar. E brincadeiras têm que ser muito emocionante. Uma das coisas mais graves é que o contato com telas digitais, mídias sociais, redes sociais, tablets, jogos, não gera uma emocionalidade tão grande, mas gera tédio após sair da tela. Então, uma emoção branda com tédio gera uma alteração do ciclo da dopamina e da serotonina. E isso pode produzir uma dependência nos níveis da cocaína. Quando você tem emoção, prazer, depois uma reação de ansiedade, de rebote, isso é muito perigoso. Por exemplo, no futebol, você tem a explosão do gol e depois você tem a angústia, porque teu time não ganhou, não fez aquele gol. Ou a explosão de 90 minutos, depois tem o tédio. Essa flutuabilidade gera dependência. Por isso que no futebol se forma tribos. Como eu digo no livro Intoxicação Digital, se forma tribos. No basquete, provavelmente, não se forma tribos, porque são muitos pontos. No vôlei também são muitos pontos. Não há essa explosão
acompanhado depois de uma experiência de dor, de angústia, de vazio. Tudo que produz, portanto, emoção e flutuação para a angústia, a ansiedade, o tédio, pode gerar dependência psicológica. Por isso as drogas estimulantes, como a cocaína, têm o mesmo efeito. Geram uma estimulação, depois uma depressão de rebote. Então, muito cuidado. As telas dos computadores, as telas dos tablets e dos celulares podem produzir essa flutuabilidade perigosa, gerando uma experiência de dependência, porque atuam no ciclo da dopamina e da serotonina, que são dois neurotransmissores que modulam o humor. Portanto, criança tem de brincar, criança tem de ter contato com o meio ambiente, criança precisa de ter infância. Então a vitamina I de infância, a vitamina MA de meio ambiente e a vitamina BR de brincar são insubstituíveis. Mude essa história que você tem grande chance de perder os seus filhos. Amor depende de uma relação poética, rica. E por favor, pais, tire o terno e a gravata, sejam bem-humorados e sejam pacientes, porque vocês deram trabalho também. Se vocês não querem filhos que te irritam, vocês reiteram, não estão querendo crianças, porque criança vai te irritar, vai tirar do sério você. De vez em quando você não vai saber como se conduzir. Isso faz parte do jogo. Se você quiser tudo controlado, pode ter certeza, você não estará contribuindo para a formação de personalidades saudáveis. Eu espero que muitos pais possam formar pensadores e não repetidores de informações. Muitos pais possam formar mentes brilhantes e não opacas. Deem em doses generosas a vitamina I de infância. Não os coloquem em excesso de atividades. Por favor, deem em doses generosas a vitamina MA, meio ambiente. Que eles tenham muito contato com a natureza, ainda que sejam com pequenas plantas ou animais, nos ambientes que vocês moram. E estimulem dosagens generosas da vitamina BR, brincar. E também sejam mais bem-humorados e não criticistas, porque pais apontadores de falhas estão fora dos jogos. Estão aptos para consertar máquinas, mas não para formar mentes livres com uma emoção saudável. Espero que vocês não se esqueçam disso, porque é muita gente orientando como educar filhos, sem às vezes ter filhos, e sem entender a dinâmica da construção dos pensamentos e o processo de formação do eu, bem como o programa de gestão da emoção. Educar filhos é uma tarefa inenarrável, complexa, difícil, mas felicíssima. Quando nós temos essas atitudes, o mundo muda. E, por favor, elogie mais e critique menos. A vida vai ser mais leve, mais rica, teus filhos vão te admirar. E quando for criticar, e às vezes tem de criticar, quando tem que falar não e tem que falar não, mas antes exalte quem erra. Diga que para os seus filhos ou sua filha, obrigado por você existir. Você me dá muito orgulho. Agora pense neste comportamento. Olha, agora pense também, eu não vou poder fazer essa concessão. Mesmo que ele ou ela se irrite, quando você faz com profundidade, maturidade, generosidade, os teus filhos certamente vão ter um amor cada vez mais solene e maduro por você. Não vão ficar só apenas dependentes, porque um dia vão ser independentes e vão cair fora do meio ambiente onde você está. Mas se você criar um clima onde você se torna admirável, a admiração é um fator fundamental para a construção do amor. Nunca se esqueça, o amor começa pela emoção e só continua se houver admiração. Sejam pais admiráveis, professores admiráveis e casais também admiráveis, porque o mundo está cheio de pessoas chatas, criticistas, apontadoras de falhas, mal-humoradas, irritadiças. Eu espero que você possa ter uma nova agenda em sua história socioemocional com quem você ama e até mesmo consigo. Cobre menos de si,
Não seja um carrasco de si mesmo. Você vai errar, você vai falhar. E quando você falhar, namore a vida. Abrace você e diga, eu te estresso, te causo problemas, mas eu vou namorar a minha vida, vou dar tantas chances quantas necessárias para mim e para